Pessoal, tudo bem? Aqui é mais um episódio do Talk Bicho, um bate-papo missional, teológico. Nós somos um podcast onde a nossa proposta é uma mesa redonda com temas relacionados à obra missionária, teologia e espiritualidade de uma forma leve, relevante e intencional. Sente-se à mesa conosco, pois nossa missão é falar e pensar a vida sob a ótica da missão de Deus na história. Hoje está comigo aqui o meu amigo André do Alibe, lá de São Luís do Maranhão, e eu falo aqui de Beira, Moçambique, na África. E nós vamos tratar sobre algo importante, mas antes de falar do nosso tema de hoje, eu gostaria de incentivar você a nos seguir nas redes sociais, aí os links estão na descrição do vídeo, que estão aparecendo aí para você. Você também pode nos ajudar a ter um alcance maior com esse conteúdo, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e clicando no sino de notificação aí na plataforma do YouTube, para que a plataforma entenda a relevância do conteúdo e possa recomendar esse vídeo a mais pessoas. E você também pode ser um apoiador desse projeto, trazendo aí a sua contribuição via chave Pix, que está aí na descrição do vídeo, e passando aí para vocês. E hoje nós iremos tratar sobre algo muito importante também, que é uma temática que tem sido abordada por alguns acadêmicos da missiologia nos últimos anos, e ela faz parte, né, do meu aparato, digamos assim, de ferramentas para o trabalho missionário aqui na África e Moçambique. São as ferramentas daquilo que nós chamamos de missões de curto prazo. Então, a temática hoje, deixa eu voltar aqui, estamos passando aqui, teve uma falha aqui. A temática de hoje vai ser sobre a questão de missões de curto prazo, desafios, relevância, frutos e perigos dessa ação. Já vai aparecer aí na tela para vocês a nossa temática. A gente faz ao vivo mesmo, então tem hora que dá algum tipo de problema. Vamos lá. Essa gravação é na Vera. Apareceu aí. Missões de curto prazo, desafios, relevâncias, frutos e perigos. Você que está na plataforma também do Spotify, tem acesso ao áudio e seja também bem-vindo a esse conteúdo. André, dê sua saudação, as suas boas-vindas aí para o nosso público e vamos entrar, após a sua saudação, nessa temática. Olá a todos os amigos do podcast Talk Mission. É sempre uma alegria muito grande poder contribuir nesse trabalho que tem sido tão relevante em relação à obra missionária. Esse bate-papo tem sido uma bênção para a vida de muitas pessoas e tenho certeza que todos aqueles que têm acompanhado têm visto a produção desse conteúdo e como ele tem sido relevante. Então, nos acompanhe nesse bate-papo, faça o seu comentário. Você deseja conhecer um pouco mais a respeito desse trabalho, entre em contato aí pelas plataformas digitais e tenho certeza que você vai ser muito abençoado por esse projeto tão enriquecedor do Senhor. Ok, André. Então, nós vamos tratar sobre essa temática hoje. Depois da manhã, eu estou recebendo aqui uma candidata de curto prazo que vem do Brasil. E esse ano recebemos aqui pessoas do Brasil, de Hong Kong, e é sempre um desafio a logística, o preparo, a organização, a conscientização, a mobilização que você tem que fazer para lidar com missões de curto prazo, porque existe uma crítica antes de chegarmos aqui na primeira proposição, existe uma crítica ou várias críticas apontadas às viagens de missões de curto prazo por organizações missionárias, por missiólogos. Então, muitos vão dizer que as missões de curto prazo elas não são suficientemente robustas para mudar a vida dos participantes, não vão levar as pessoas a se comprometer com missões, a pessoa vai vir, vai turistar, vai voltar para o seu país, para o seu cotidiano, e vai se esquecer. Outros teóricos vão falar que elas vão trazer algum tipo de prejuízo a economias locais, porque nativos terão ali o seu custo de vida aumentado por conta da presença de estrangeiros que vão estar mais turistando do que
verdadeiramente vivenciando, vivendo uma espécie de missão que os missiólogos chamam de encarnacional, né? De encarnar com o povo e gastar tempo ali. Então, existem várias críticas, nós vamos tentar abordar algumas delas aqui, dando esse pano de fundo aqui para a gente pensar. Mas a primeira proposição, André, vou começar contigo. Ótimo. Quais seriam os benefícios e os perigos para a igreja? Vamos pensar a partir da igreja que envia pessoas para participarem de missões de curto prazo. Eu acho que esse é um ponto importante a se frisar. Por quê? Porque existe alguns agentes nesse processo de enviar pessoas para o campo, seja de longo a curto prazo. Existe o próprio vocacionado, a pessoa interessada em vir doar parte do seu tempo, no caso de curto prazo, para poder estar num contexto diferente do que ela vivencia no seu cotidiano, para servir naquele contexto. Existem as organizações missionárias e as igrejas que estão participando desse processo de alguma forma, contribuindo, orando e também enviando, apoiando, encorajando. Quais os benefícios e perigos na sua visão, André? Então, Charles, nós já tivemos recebendo missionários, né, de curto prazo, tanto em Moçambique quanto em Guiné-Bissau. E sempre recebíamos pessoas em quantitativo pequenos, como também em quantidades grandes, né? Então, equipes que iam de 2, 3 pessoas, como também equipes de 15, 20 pessoas. E organizar toda essa dinâmica, né, em relação à mobilização, logística, acolhimento, ao fluxo de atividades, né, é realmente desafiador. Mas quando pensamos nessa questão dos benefícios e dos perigos, né, nós precisamos considerar a necessidade de um alinhamento prévio, né, sobre qual é o propósito da obra missionária, né, e principalmente uma viagem a curto prazo. Existe o seu papel relevante, que traz uma influência muito positiva. A gente vê que pessoas que elas vão com o coração inclinado para contribuir, elas acabam tendo um desenvolvimento pessoal, espiritual, elas acabam entendendo, se engajando na comunidade missionária e sendo uma porta-voz na sua própria igreja em relação ao trabalho que está sendo desenvolvido em uma outra nação. Então, exerce um papel extremamente importante, então é positivo, é benéfico nesse sentido. O trabalho de estar junto, cooperando na realização do projeto, a pessoa desenvolver relacionamentos internacionais com missionários, líderes autóctonos, entre tantos pontos, poderíamos falar que existe uma gama de benefícios muito grande. Por outro lado, a gente precisa considerar que existe os perigos e os desafios, né? Existe uma questão que acaba sendo considerado por alguns até como turismo missionário, né? Pessoas que vão com o intuito de conhecer o campo, mas acabam não se deparando com a objetividade do trabalho. E justamente isso acontece por não ter um alinhamento prévio daquilo que ele deveria realizar no campo. Então, isso pode acabar também gerando um impacto negativo em relação à comunidade da fé, que pertence a uma outra cultura, e isso acabar trazendo prejuízo. Recordo uma situação, né, que quando eu estava em Moçambique, e é muito comum pessoas tentarem sensibilizar os missionários a curto prazo. E muitas vezes ele chegava e falava, olha, nos ajude em relação à construção da igreja, nos ajude em relação a uma condução, uma moto, nos ajude em relação à manutenção de uma cesta básica. E, de certa forma, é justo quando existe essa inclinação e essa identificação com a comunidade em um outro país. Porém, o processo precisa acontecer de acordo com a orientação do missionário, para que não haja prejuízo.
Então, assim, eu recordo de um pastor que esteve conosco e que chegou lá, ficou extremamente sensibilizado pelo trabalho do campo e prometeu dar moto para um pastor, prometeu dar moto para um outro pastor, e nós tínhamos avisado e sinalizado eles, né, previamente, olha, não prometa nada a ninguém, e tudo aquilo que vocês prometem é percebido como se o missionário estivesse subtraindo. Então, o prejuízo daquilo que vocês falam e não cumprem é realmente impactante, é realmente negativo para o missionário que permanece no campo. Então, já houveram situações onde, como eu bem destaquei, de que fez a promessa, aí eu consegui mobilizar e conseguimos captar o recurso para contribuir com essa ajuda, né? Mas até algumas posturas sobre do tipo eu vou orar, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou orar, no pensamento brasileiro, né? A gente é como se, olha, eu vou avaliar, de fato, se de certa forma a coisa vai acontecer. Mas em outras culturas, por exemplo, em Moçambique, quando a gente fala assim, eu vou orar, isso quer dizer que a pessoa está afirmando que Deus vai abençoar. Porque se vai orar, está apresentando a Deus, né, algo que é legítimo, algo que é benéfico. Então, muitos acabam entendendo que, de fato, vai se consumar, vai se concretizar, e aí, de certa forma, isso acaba sendo interpretado de forma muito delicada e que pode trazer consequências para o trabalho. O outro ponto também é em relação a alguns irmãos que gostariam de se aventurar, sair sozinhos, né? E a gente sempre orienta, olha, caminhe de 2 a 2, não esteja só, esteja sempre com o grupo. Ou o outro exemplo, né? Não coma uma refeição que você não está acostumado e, de repente, isso pode afetar a sua saúde. E, às vezes, esses descumprimentos, né, sobre aquilo que comunicamos, né, e orientamos, acaba trazendo prejuízo para o missionário a curto prazo, onde ele pode contrair uma doença, uma febre tifoide, pode pegar alguma infecção bacteriana e assim por diante. Então, assim, existem os seus pontos negativos, né? Mas também acredito que o envio de missionários, quando realmente há um alinhamento, ele surte um impacto muito grande e positivo para o trabalho e para o reino de Deus. Uma pergunta um tanto quanto abrangente para se trabalhar aqui no podcast. Talvez, se a gente fosse pontuar todo o escopo que está por baixo do guarda-chuva dessa questão, nós levaríamos um podcast para responder só isso aqui, 1 hora, mais ou menos. Verdade, Mas Charles. eu costumo dizer o seguinte, existe uma diferença muito grande entre a pessoa que vem com uma motivação de fazer turismo por turismo religioso, é a mesma coisa de quem vai para Israel e tudo, só que tem gente que, em vez de ir para Israel, quer vir para a África ou para outro lugar do mundo. E não é com a motivação correta. Então, eu não tenho problema com missões de curto prazo. Eu tenho problema, eu tenho dificuldade com pessoas que vêm com motivação correta, não vêm com o coração para servir, com o coração para aprender, que acha que vai chegar aqui e vai pregar e o povo não vai entender sua pregação, então a pessoa acha que vai usar uma linguagem própria do Brasil, traçando um paralelo aqui com a realidade moçambicana, e as pessoas vão entender e não vão entender conceitos. Então, existe uma diferença muito grande da própria língua, uma diferença muito grande daquilo que incorpora o que chamamos de elementos que dão uma tônica de significado para os conceitos e valores. Então, você tem que vir realmente na viagem de curto prazo. Eu penso que ela é relevante quando ela é feita diante de duas tônicas, de duas perspectivas. A primeira perspectiva é:
Eu vou aprender com alguém que é de carreira, com alguém que é de longo prazo, eu vou conhecer a realidade do campo para mensurar uma possibilidade de me preparar melhor para voltar como vocacionado de longo prazo. Então, vou conhecer a realidade desse campo antes de tomar essa decisão, é o que eu aconselho para alguns vocacionados. Então, às vezes, vai deixar tudo sem ter uma real noção de como é o campo que ela pretende trabalhar ou sem ter a real noção de um campo missionário transcultural. Então, visite um campo, visite um missionário, venha com o coração aberto para aprender e para servir aquele projeto do longo prazo que já está estruturado naquele contexto ou comunidades. Então, aí eu penso que a missão de curto prazo ela se torna relevante. E também quando ela traz consigo um elemento de mobilização daquele candidato que está vindo para viver essa experiência, para aprender com um missionário de carreira, um missionário de longo prazo, para apoiar um projeto de longo prazo, e aí ela vai trazer o extrato, tá, dessa experiência e ela vai compartilhar e vai utilizar como ferramenta de mobilização na sua igreja local e também no seu país de origem. Então, eu penso que a missão de curto prazo ela é muito relevante quando ela está embasada, quando ela está preocupada em apoiar essas duas perspectivas. Quando a pessoa vem, não, é só turismo, é só conhecer o diferente, é só passar um tempo, a experiência é um gasto de recursos, e eu não falo só de recursos financeiros, materiais, mas eu falo de esforço, de empreendimento, e em questões que Deus muitas vezes não está abençoando. Então, para começar, essa seria a minha perspectiva. E aí nós vamos para uma segunda proposição. Quais os critérios que as igrejas precisam considerar ao enviarem pessoas para projetos dessa natureza? Bom, André, antes de passar para você, eu vou começar respondendo essa, eu vou alternar contigo. Tá certo. Quais os critérios? Na minha ótica também, são os mesmos critérios que nós utilizamos para enviar alguém de longo prazo no que diz respeito a identificar a disposição de servir a partir da igreja local. Eu gosto muito de uma frase que ela soa como clichê aí no meio missiológico nacional e mundial, que quem não serve para servir aqui não serve para servir em lugar nenhum no mundo. Quem não serve para servir na sua própria casa, na sua própria comunidade, não serve para nada, não serve para servir em lugar nenhum. Então, uma das coisas que, ou um dos critérios que uma igreja, uma liderança local precisa considerar é justamente identificar nesse vocacionado se essa pessoa já desempenha algum tipo de interesse e de trabalho missional a partir do seu próprio contexto local. Porque se a pessoa não tem nenhuma disponibilidade para dar suporte a projetos de evangelização e missões no próprio contexto local da sua igreja, não é possível que ele ache que em 15, 20 dias, 25 dias, numa viagem internacional, ele vai descobrir a pólvora. Então, eu penso que o critério passa por aí. Nós temos um exemplo claro na igreja de Atos 13. Aquela igreja ela não mandou o pior que ela tinha para a obra missionária, ela identificou através de oração, através de uma reflexão, de uma autoavaliação da sua liderança, pessoas que eram ocupadas. Né? Tem uma frase também clichê que Deus nunca chama a gente desocupado. Ele sempre chama alguém ocupado com alguma coisa. Isso vai envolver renúncia, abnegação, a questão e de Deus trabalhar com essa ideia de que ele vai usar pessoas proativas para o reino. Então, André, na minha ótica, as igrejas precisam avaliar muito a questão dos vocacionados. E tem um livreto que ele é free, ele é gratuito, não está nem na minha dica de bibliográfica de hoje, mas é um livreto que eu gosto de dar, eu já comprei ele muitas vezes aí no Brasil, para dar de graça para jovens, para pessoas que me procuravam no final do culto, para saber qual era o passo a passo para ser um missionário. É o livreto do Ronaldo Elidório, Vocacionados. Então, ele tem em PDF aí, a distribuição livre, não é nada pirata, e na internet eu tenho
escrito, e o Ronaldo fez questão de liberar ele mesmo para poder, na forma de e-book, para poder abençoar. Ele é muito rico, é um pequeno livreto, mas muito rico em preciosas informações daquele que quer dar os primeiros passos, tanto para missões de curto prazo, de short term, missões de longo prazo, né, de long term. Então, a pessoa que quer ter essas experiências, e a igreja precisa ajudar as pessoas a se encontrar nesse sentido. Pode falar. Então, a igreja ela tem um papel fundamental, né, em relação a cuidado e ao direcionamento do missionário a curto prazo. Existe um livro também, que até vai ser minha recomendação de leitura, né, que é esse vendo aqui, ó, A Igreja Local e Missões, do Edson Queiroz. E ele vai tratar sobre o tripé que existe entre a igreja, a organização missionária e o missionário que está indo para o campo. Então, a igreja ela tem que estar alinhada com a organização missionária para que possa fazer o envio da maneira mais correta possível, né? Então, precisa trazer os objetivos de maneira clara, alinhado com a visão da organização missionária. É necessário fazer um treinamento adequado, mostrando quais são as relações éticas, culturais, práticas de vivência lá. Precisa avaliar quais são as habilidades, de fato, do candidato a missões a curto prazo, as suas competências, habilidades, para que ele possa ir já com alvo definido, né? Saber que ele pode contribuir e que, de certa forma, já há um planejamento para ele estar executando. Precisa a igreja também desenvolver um trabalho de sensibilização cultural, né? Mostrar para o missionário a curto prazo os riscos, né? Avaliar os riscos, segurança que ele precisa ter. A gente, quando caminha algumas ruas em Moçambique, né? Não só em Moçambique, como em outros países do continente africano, a gente sempre tem um cuidado redobrado, né? Justamente por alguns que acabam sendo mágicos e tirando da gente, a gente acaba nem percebendo. Eu recordo aqui de um pastor que parou no semáforo, né? E que roubou o óculos dele e ele nem percebeu que tinha roubado o óculos dele. Uma outra vez eu estava andando no carro, mais ou menos a 40 quilômetros por hora, isso retornando para minha casa, junto com uma equipe missionária que estava conosco. Ele viu a minha esposa no banco de trás mexendo no celular, o reflexo vindo sobre o rosto, ele pulou na porta e tentou abrir o carro em movimento para subtrair o aparelho, né? Então, assim, esse tipo de coisa precisa orientar o candidato, né, a missões a curto prazo. Às vezes a gente vê aquele desejo de ficar registrando todos os momentos, e é algo bom, é algo legítimo, mas nem toda situação nós temos a liberdade para que isso venha acontecer. Há comunidades que, às vezes, elas não vão permitir que haja registro, e a gente precisa respeitar as limitações e os limites que são estabelecidos por cada comunidade. Então, o missionário a curto prazo, ele precisa estar ciente dessa realidade, que, embora ele veja uma certa receptividade, a gente precisa perceber e considerar quais são as limitações que cada comunidade estabelece, né? Até para que não haja nenhum tipo de prejuízo em relação ao trabalho que o missionário a longo prazo já tem realizado e contribuído lá. É isso aí, meu amigo. E isso são aspectos que a gente precisa visualizar no trabalho pré-viagem, durante a viagem e também o pós-viagem de curto prazo. Exatamente. Tudo aquilo que é tratado antes, eu posso trabalhar com memorandos de entendimento, com a ideia de que tudo fica registrado, documentado, a pessoa é orientada, ela passa por uma mentoria do que pode e não pode, deve e não deve. Isso, o
combinado não sai caro para ninguém, como dizer no Brasil. Uma terceira proposição para o nosso podcast hoje seria: quais orientações você poderia compartilhar com quem deseja participar de missões em curto prazo? Quer começar, André? Posso sim, sem problemas. Então, acho que um dos pontos preliminares, né, é entender o propósito, né, compreender claramente qual é o propósito do trabalho missionário, né, trazendo de forma clara, preparando de certa forma o candidato, levando ele a adquirir conhecimento sobre a realidade do país, né, então aquele que realmente deseja participar, a gente precisa orientar, olha, você quer realmente participar de um trabalho como esse a curto prazo, 15 dias, 20 dias, um mês, né, 3 meses. Então, conheça a realidade do país, pesquise, a internet ela dispõe de informação, entre em contato com o missionário que já está no campo, ele vai trazer aquilo que é importante e todo esse adquirimento de conhecimento cultural, ético, né, ele acaba sendo importante para o missionário a curto prazo não chegar de qualquer forma, né? Então, desenvolva habilidades que realmente possam contribuir com o trabalho lá. A gente recebeu alguns irmãos que nos ajudaram em relação a projetos do tipo corte e costura, né? As mães das crianças da escola, a trabalho de panificação. Então, tenho certeza que aqueles que se preparam previamente, até dentro da sua função laboral, né, ela pode contribuir. Agora, é claro que o propósito, acima de todo, né, é ter um evangelismo intencional, é falar do plano salvífico de Cristo, e mais toda essa recomendação a respeito sobre aqueles que buscam orientação de participar de um trabalho de missões a curto prazo precisa ser feito, né? A pessoa precisa estar aberta para aprender, ter humildade, ser flexível, ter capacidade de se adaptar às realidades que são diferentes. Quando nós saímos de Moçambique, fomos lá para a ilha de Bubaque, em Guiné-Bissau, naquele período eu pensei que ia enfrentar a mesma realidade. Só que em Guiné-Bissau não tinha, na nossa casa não tinha luz, né? A embarcação vinha de 2 em 2 dias, então assim a gente se deparou com uma situação bem atípica daquilo que a gente se encontrava em Nampula, né? Então, apesar de ser no mesmo continente, também, apesar de haver necessidades também bem semelhantes, mas precisava, de certa forma, conhecer melhor a realidade do país, justamente para diminuir qualquer tipo de choque cultural, né? Então, ser flexível, ser participante de forma ativa, a importância de cultivar relacionamentos, não ficar limitado, vá lá para o campo e desenvolva relacionamentos com os irmãos, isso é extremamente importante. Então, esteja aberto de fato, a entender que o campo é novo e que o Senhor nos traz estratégias diferentes e que são tão importantes para que realmente as pessoas ouçam e sejam alcançadas por essa graça que nos alcançou. Então, são algumas recomendações que poderíamos destacar aqui. Entenda de fato o propósito, adquira conhecimento cultural, seja flexível, adaptável, participe ativamente, não faça só aquilo que é pedido pela pessoa que está coordenando o trabalho, mas esteja disponível para ajudar naquilo que for preciso, né? Então, são algumas recomendações que nós destacamos aqui. Mantenha sempre a humildade para aprender com o próximo. Aí, Charles. Isso é bem pontual. Oi. Tudo isso que você colocou é bem pontual. Endosso na minha fala. E uma das coisas que eu poderia colocar aí é procurar uma organização missionária que seja idônea
e que tenha experiência em projetos e trabalhos de curto prazo. Não adianta você tentar fazer como mochileiro, vou sair vendo dica na internet, alugando Airbnb e tentar, num contexto onde existe perigo de vida mesmo, e você não se atentar para alguém que já faz isso, ou dar suporte para alguém que já faz isso. Então, tem aquele perfil de candidato mochileiro, tipo hippie evangélico, nada contra os hippies, assim, Uhum. como pessoa, como ser humano, mas usando isso como uma metáfora, o hippie evangélico, aquele que vem com a mochila nas costas, achando que a coisa é do jeito que ele viu na internet, só que existe uma expectativa ilusória e quando você chega, existe a questão daquilo que é a realidade dos fatos. Tem uma expectativa que está longe da expectativa real. Então, isso é importante quando você procura uma mentoria, uma consultoria de quem trabalha no país onde você está direcionado aí. E aí eu falo, existem projetos e projetos. Pessoas que estão fazendo missões, mas não estão fazendo missões para a glória de Deus, estão fazendo missões para o seu próprio benefício. Usam das plataformas, dos projetos, da boa-fé das pessoas para captar recursos para o seu bel prazer. Então, isso aí também precisa ser dito. Tem muito missionário que tem vergonha ou tem medo de falar isso, com medo de perder apoio. Não, nós temos que ser maduros para falar que existe picaretagem em qualquer ciclo social no mundo. Porque existem pecadores, e pecadores estão em qualquer contexto social, seja na política, seja no meio de mídia, de entretenimento, seja em qualquer cenário, no crime organizado e também nas comunidades e grupos religiosos, porque movimentam grande soma de arrecadação de valores. Então, é claro, eu não posso generalizar, que é um perigo, todo generalismo é um perigo, achar que todo mundo não presta, que todo mundo é do mal, porque está num determinado grupo social ou num determinado grupo religioso. Entretanto, isso é algo real no campo, isso nós já vimos, não foi mais de uma vez, inclusive esses dias atrás alguém me ligou, um pastor do Brasil, me ligou para perguntar sobre um projeto de pessoas que estavam pedindo apoio para a igreja dele lá no Brasil. Eu falei, pastor, olha, o senhor está sendo prudente, porque a primeira coisa que eu falo de uma igreja que quer apoiar um projeto em outro país é procurar as organizações missionárias que trabalham naquele país e buscar informações para as organizações missionárias, em primeira instância, que estão naquele país. É a mesma coisa com quem quer fazer missões de curto prazo. Procure as organizações missionárias, veja o perfil delas, veja quanto tempo de atividade elas desenvolvem naqueles países e veja que tipo de visão, valores elas pontuam, elas defendem de idoneidade. Então, a mesma coisa de quem quer contribuir com o projeto. Tem alguém aí da África, de Moçambique. Primeiro, a África é muito grande, tem 54 países. Aquilo que você falou, você pensou que está indo de Nampula para Guiné-Bissau, a realidade era semelhante. São realidades distintas dentro do próprio Moçambique. Nampula é diferente aqui do centro, da beira, o centro é diferente do sul, de Maputo, assim como São Paulo é diferente de Minas Gerais, do Nordeste. Então, são realidades culturais diferentes. E a pessoa precisa ser preparada, a mente dela, para isso. Então, existe muito missionário que vem de testemunho fake, para poder conseguir o quê? Conseguir apoio.
E é interessante que quem quer fazer missões de curto prazo não seja associado a esse tipo de pessoa. E tem gente que quer vir fazer o turismo de 20 dias, 25 dias, gasta, assim, uma boa somatória de recursos só para tirar foto de Angelina Jolie, de algum desses famosos humanitários, para levar foto para dizer que é missionário. Não, é muito importante isso. Quem vem fazer missões de curto prazo, eu não entendo como missionário, eu entendo como alguém que está participando, em certa medida, da missão de Cristo no mundo, como alguém que está cooperando com essa missão. Mas, para ser missionário, existem outros pré-requisitos a mais. Então, isso é uma dica, é uma orientação, é uma resposta ampla para essa pergunta, mas eu acho que a gente não pode fechar ela num casulo. A outra questão é a quais questões devem ficar atentas as igrejas ou organizações que planejam receber equipes de curto prazo. Bom, eu tenho um colega sul-africano, missionário de uma determinada organização, que ele teve muita decepção, até certo tempo atrás, ele não queria receber mais ninguém de curto prazo. E ele criou um memorando de entendimento, que até eu traduzi com ele lá do inglês para o português, e eu utilizo esse memorando para algumas pessoas. Eu quero visitar você na África, tudo bem. No memorando dele tem as coisas assim que parecem chocantes, porque ele coloca ali: se você não se comportar de acordo com esse memorando, eu vou te entregar para a migração, para você ser deportado. Por quê? Ele já sofreu. Gente que vinha para dar mau testemunho, que fica com o lixo, com o reflexo disso, é o missionário de longo prazo que vive, que é residente, que está ali para desenvolver um trabalho a longo prazo. Então, o que acaba acontecendo nesse cenário? A pessoa vem, fica 15, 20, 25 dias, ela faz a bagunça dela, ela bebe, ela muitas vezes não tem nenhum testemunho de crente, não age como crente, não comporta como crente, acha que ela na Disneylandia, mas o mau testemunho dela, ela vai embora, ninguém vai lembrar dela mais. Vai falar, não, aquela dali que trabalhou com missionário. O mau testemunho respinga no missionário, de longo prazo. Naquele que trabalha, talvez, anos a fio para conquistar a confiança do povo. Então, as missões têm que ficar atentas a não fazer apenas uma entrevista psicológica de candidato. Eu acho muito vago isso. Mas tentar prover algum tipo de treinamento que você consiga avaliar se essa pessoa tem condições ou não de vir participar de um tempo como esse. Então, essa, para mim, é uma das principais questões. É claro que caráter você vai conseguir mensurar na convivência. Sim, sim. Já tive experiência, ano passado, experiência de curto prazo, que se eu tivesse recurso, eu colocaria dentro do avião para vir embora. Não pensaria duas vezes. Se eu tivesse o recurso, o poder, pode falar. Não, isso é extremamente importante. Eu terminei aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Então tá certo. Então, isso que você está colocando é extremamente importante. Porque, às vezes, a pessoa acaba não percebendo o desvio do foco. E o desvio do foco acaba podendo trazer prejuízo, tanto para o missionário quanto o trabalho do missionário. Olha uma situação que aconteceu conosco, de uma viagem a curto prazo, né? Nós recebemos uma equipe de 15 pessoas, isso em Moçambique, e um irmão chegou conversando com outro irmão nativo, o desejo de adotar uma criança, né, moçambicana. E aí eu sei que nós começamos a conversar, né, e falando, olha, você veio aqui com essa finalidade, com esse propósito, né, você está vindo pela organização missionária. Então,
estabeleça aquilo que lhe foi proposto. E ele, não, mas eu entendo que Deus está me dando a oportunidade de ter um acréscimo de mais uma filha aqui. E isso repercutiu ao ponto onde teve pessoas que falaram, a organização missionária está fazendo tráfico de criança. Então a gente precisa ter cuidado, né, para que o missionário a curto prazo, aquele que está visitando, ele entenda que tudo aquilo que ele faz pode trazer um impacto muito grande para a comunidade, para as pessoas que estão lá, porque às vezes um processo de adoção desse, que acontece via a organização missionária, ela é percebida com prejuízo gigantesco. E aí tudo isso poderia haver denúncia junto da imigração, poderia gerar barreira não só em relação ao missionário, mas a outros missionários que estão realizando trabalho no país. Então, uma atitude mal pensada, sem um alinhamento com o missionário que está no campo, isso pode trazer um prejuízo muito grande. Então, precisa ser visto, analisado, as igrejas e as organizações precisam estar atentas, né, para que, de fato, aquilo que foi proposto através da viagem a curto prazo se cumpra e não tenha, de fato, o prejuízo ou não gere nenhum tipo de situação desconfortável para aqueles que estão se dedicando e empenhando as suas vidas no campo transcultural. Então, é extremamente importante que você colocou, viu, Charles? E só reforçando aqui como, às vezes, uma atitude mal pensada pode trazer um impacto tão negativo no campo e no trabalho missionário que está sendo realizado. É isso aí, meu amigo. Vamos para outra proposição, já estamos chegando na reta final desse podcast, nesse episódio de hoje. Como esses projetos de curto prazo contribuem para o cumprimento da missão? Como eu falei no começo aqui, o curto prazo ele faz parte de um macro, é um micro dentro do processo da grande comissão, do processo da missão de Deus no mundo. É uma engrenagem que ajuda, contribui, sim, quando é feito debaixo daquele prisma, né? Eu vou para poder dar suporte a um missionário de carreira, um projeto de longo prazo, para apoiar de alguma forma nesses poucos dias que estarei lá, também para pegar o entendimento prático de como se faz e levar essa visão correta para levantar apoiadores, pessoas que orem, a igrejas e pessoas que contribuam, então, para ajudar esse projeto a ter um alcance maior. Então, quando eu vejo as coisas dessa forma, porque a grande comissão ela precisa realmente de que todas as engrenagens funcionem. As de mobilização, as de intercessão, mobilizar pessoas para interceder, mobilizar pessoas com recursos econômicos, mobilizar pessoas com a disponibilidade de vir apoiar em projetos de curto prazo. Esse ano, nós tivemos aqui com uma equipe que veio dos Estados Unidos, de uma igreja, 16 pessoas, na província do lado aqui. Então, um trabalho no meio do mato, vieram realmente para servir atendimento na área de saúde, treinamento bíblico, para dar suporte a duas missionárias de carreira com um projeto de longo prazo. Então, quando é feito esse tipo de casamento, de conexão, de parceria estratégica, ou a missão de curto prazo, ela cumpre o objetivo de apoiar para que a prática missionária num todo ela seja frutífera. Então, práticas missionárias frutíferas são feitas por ações distintas e ações multifocais, né? Então, nós vamos ter ali a questão de pessoas, departamentos, pessoas distintas trabalhando em determinado ponto daquilo que é o macro da missão, para cumprir o objetivo, que é o quê? Produzir glória a Deus através de práticas frutíferas, e isso é que vai glorificar o Senhor e que vai não necessariamente ser um resultado
pragmático, colocado no tubo de ensaio ou na calculadora, mas um resultado que perpetua para a eternidade. Então, Pode falar, André. Então, tem uma ilustração e uma citação de William Carey que ele vai falar que a igreja, né, e faz essa relação da igreja e o missionário que está no campo. E que o missionário que está no campo, ele é aquele que desce o poço, não é? E a igreja são aquelas que seguram as cordas. E o missionário a curto prazo, né, ele acaba fortalecendo, na verdade, essa parceria entre a igreja que está orando, a igreja que está divulgando, a igreja que está mobilizando, trazendo informações sobre o trabalho que está sendo realizado no campo. Então, o papel do missionário a curto prazo, ele acaba tendo uma influência muito grande sobre a igreja e comunicar as realidades, em divulgar, em mobilizar que a igreja de fato esteja engajada. Então, é extremamente importante. Existe uma contribuição muito grande daqueles que estão, de certa forma, divulgando, aqueles que estão orando, aqueles que passaram pelo campo, ainda que num espaço curto de tempo, mas que estão retornando para falar dos desafios, falar do projeto, falar das necessidades. Então, alguém que vivencia a realidade do campo missionário, ele acaba sendo alguém que vai se identificar com a realidade do campo, no trabalho que é realizado em uma outra cultura, e, de certa forma, ele acaba tendo o papel de gerar um engajamento muito grande dentro da igreja, né? Então, é extremamente importante, né, o projetos de curto prazo darem continuidade e prosseguirem, né, nesse apoio do cumprimento da missão. Então, eles têm o seu papel, têm a sua funcionalidade, eles são importantes até mesmo para os missionários, né? Quando a gente recebe pessoas do Brasil na nossa casa, isso nos demonstra que nós não estamos sós, mas que Deus tem levantado pessoas para somarem conosco, para trazerem um refrigério no nosso coração, alegria, saber que os irmãos, mesmo no Brasil, estão somando com o nosso trabalho. E muitas vezes eles acabam vindo com presentes simbólicos, né? Eu até digo que são simbólicos porque nos relembra que de fato eles estão conosco. Às vezes a gente recebe um café brasileiro, a gente recebe alguma coisa que nos traga a memória do nosso povo e demonstrando que de fato eles estão juntos, né? Então, tem o seu papel, tem a sua funcionalidade e é importante sempre despertarmos missionários a curto prazo, porque esses que vão a curto prazo provavelmente serão despertados para terem uma estadia maior e serem missionários de carreira futuramente. Então, o projeto ele tem o seu papel e ele tem a sua contribuição muito positiva também. É uma iniciativa que nós temos feito como organização missionária que eu tenho achado interessante. É um programa que a nossa organização tem que se chama Ignite. Então, esse programa é de trazer pastores, porque nós sabemos o seguinte, muitas vezes um membro ele é despertado para missões ou para ter aquela vocação de mobilização missionária e tudo, mas ele esbarra numa liderança rígida ou muitas vezes sem visão missionária ou com uma visão reducionista da missão. Então, isso não vai perdurar, não vai perpetuar muito naquela comunidade. Então, o Ignite é um programa que visa desafiar pastores a virem aqui passar 1 a 2 semanas para conhecer alguns projetos missionários, para que eles, os próprios pastores e líderes, sejam esses promotores de missões nas suas igrejas locais. A gente sabe que se um pastor comprar a visão de algo, dificilmente a igreja não vai seguir o seu líder. O pastor é aquele que direciona o rebanho, é aquele que guia, que instrui.
Então, se ele está tocado, impactado, encharcado com essa graça que é a questão da visão missionária, ele vai trazer dessa candeia, dessa luz, desse óleo, né, esse combustível, esse fogo para toda a igreja. Então, ele vai realmente incendiar o coração da sua comunidade para que ela viva uma praxis missional relevante. Então, talvez também uma das ferramentas importantes a se considerar em missões de curto prazo é isso. E isso nos leva à última questão de hoje, né? Qual a forma mais adequada de preparar candidatos de curto prazo? Eu parto de uma experiência que hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, nós estamos usando a tecnologia aqui para debater essa temática, para promover conteúdo na área de missiologia. Eu já recebi gratidão semana passada de gente lá do interior, do interior da Bahia, que falou assim para mim, olha, Uma coisa boa. eu fui para fazer uma missão de curto prazo em Moçambique, e eu não tinha nada de informação, era muito vaga, e vi você fazer esse podcast, como isso enriquece, como isso traz informação. Então, às vezes, a gente não sabe, a gente vê lá o número de visualização, de curtida, e muitas vezes não sai uma coisa macro, uma coisa fora da curva, mas a semente que tem encontrado guarida em corações e que tem brotado e germinado, isso deve servir de edificação, de combustível também, para nos ajudar a perceber a tecnologia. Então, por que eu estou chegando nesse ponto para responder essa pergunta? Eu acho que uma das boas formas de preparar, de gerar conexão, são mentorias através de treinamentos online, treinamentos através do Zoom, do Google Meet e dessas plataformas que foram aí se tornaram popularizadas na pandemia de Covid-19 no mundo, e elas servem hoje para grupos de oração, intercessão missionárias, vigílias missionárias, treinamentos. Então, talvez uma sugestão de como preparar candidatos, muitas vezes de vários estados diferentes ou várias localidades diferentes, é você utilizar a tecnologia, que é uma realidade de muitas organizações missionárias, inclusive a nossa aqui. Um outro aspecto é você tentar traçar realmente um perfil do candidato através de ferramentas, de instrumentos, de mentoria, que você consiga visualizar realmente a real motivação para, de repente, impedir qualquer tipo de candidato que não tenha uma visão correta, uma motivação correta sobre a missão de curto prazo e que vai causar mais prejuízo no campo do que contribuir com ele, e também evitar que essa pessoa gaste uma grande soma de recursos para algo que não vai ser bom nem para ele, nem para o campo missionário. Então, dentro desses aspectos, seriam minhas sugestões. Eu acho que a igreja ela Pode deve falar. procurar. A igreja ela deve procurar, na verdade, as agências missionárias, né? Além de tudo aquilo que foi pontuado pelo Charles, acredito que essa relação da igreja com as agências missionárias, elas têm um papel extremamente importante para trazer informações e preparar a igreja, né? Então, essa proximidade ela é extremamente importante, é um passo fundamental para que, de fato, a igreja ela possa fazer o envio de missionários a curto prazo, né? Então, existem cursos, né, na modalidade EAD, né, que vão trabalhar com essa proposta na preparação de missionários. Existem muitas organizações sérias no Brasil, né, a MIAF, a Junta de Missões Mundiais, nós vemos a JUVEP, a MCM, entre outras, né, que têm trabalhado no envio de missionários a curto prazo. Então, o que de fato precisa é essa relação de proximidade. Existem cursos também que são muito interessantes. Existe um curso que se chama Perspectivas, né, no movimento de cristão mundial,
que até a sugestão de um dos livros que eu iria apresentar, que ele trabalha sobre a perspectiva histórica, a perspectiva estratégica, a Excelente perspectiva, ponto. né, que traz um ganho muito grande para a igreja sobre a realidade do campo. Fala sobre a perspectiva cultural. Então, a igreja que, de fato, adquire esse material e participa desse curso, acaba tendo uma visão bem mais clara, né, a respeito do encargo missionário. Então, fica aqui também além de sugestão sobre a relação da igreja com as organizações missionárias, como também a sugestão também de fazer um curso, né? Você pode pesquisar aí também pelo Instagram, pelas plataformas digitais, você facilmente vai encontrar algo a respeito, né? Então, fica aí essa sugestão para quem realmente quer participar, né? Excelente recomendação, Perspectivas. Eu mesmo fiz 2 vezes. Então, assim, até nós que somos missionários de campo, é bem interessante o conteúdo, a abordagem de mobilização, tanto para o vocacionado como para a igreja local. Bom, nós estamos chegando aqui na reta final. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de estar aí nos seguindo nas redes sociais. Mas antes de darmos os últimos avisos aqui no podcast, nós vamos para aquilo que é a nossa dica de literatura. E a minha dica de literatura dessa semana é num livro que eu já até falei em outros momentos nas redes sociais, que é o Guia para Missões de Curto Prazo. É um livro da editora Vida Nova, tem aí no Kindle, na Amazon, e foi publicada, né, escrita por Kevin Bradford, um experiente missionário que trabalha na gestão e também por muitos anos na coordenação de equipes de curto prazo, de equipes missionárias. Então, esse livro ele é excelente para mostrar tudo o que pode se fazer para dar errado na viagem de curto prazo e tudo que pode se fazer para dar certo. Ele preenche, aí, dando um pequeno spoiler, ele preenche esse livro com estudos de caso, com exemplos negativos e positivos do que pode transformar uma viagem de curto prazo, mais ou menos naquela comédia lá do Paulinho Gogó, que eles queriam ir para uma casa de praia e ele levou o pessoal para uma casa cair nos pedaços. Então, é mais ou menos a questão de uma missão sem planejamento, uma missão de curto prazo, uma viagem de curto prazo sem planejamento, sem mentoria, sem orientação, ela pode gerar uma catástrofe, tanto para a vida de quem vai, como para a vida de quem recebe. Então, esse livro é muito, muito ótimo, hiper recomendado, os links aí estão na descrição. André? Então, o livro que eu gostaria de recomendar é A Igreja Local e Missões, da editora Vida Nova. É um livro do Edson Queiroz, esse livro aqui, como vocês estão vendo. Excelente livro que vai trabalhar sobre a relação da igreja com o campo missionário, e aí ele vai falar sobre a responsabilidade da igreja nessa interação e no cumprimento da grande comissão. Então, é um livro que ele vai falar sobre alguns missionários que são encaminhados ao campo a curto prazo. Existe um outro livro também que é esse Missões e Cultura, aqui do Jairo de Oliveira, né? É um livro que vai trazer essa perspectiva sobre as realidades culturais que o missionário muitas vezes acaba enfrentando, né? Então é da editora Aba, né? E esse terceiro livro, que é um compêndio bem volumoso aqui, é o Perspectiva no Movimento Cristão Mundial, da editora Vida Nova, e os editores é o Ralph Winter, né? E tenho certeza que esse é um material que você não pode deixar de ter, né, na sua biblioteca pessoal. E são essas indicações de materiais que vão realmente abençoar aqueles que estão nos acompanhando. Então, fica aqui minha indicação aí de literatura. Eu queria deixar aí a questão das parcerias,
Instituto Demartino Lloyd Jones, professor Herbert Barbosa, parceiro aqui do canal. Você pode acessar o link aí na descrição e fazer cursos de teologia, cursos bíblicos, teológicos de alta qualidade. Você também pode apoiar o Ministério do Pastor Charles Santos em Moçambique. Acesse o meu site, está aí na descrição, seja um apoiador, conheça mais sobre aquilo que estamos fazendo em Moçambique. E também as redes sociais aí do pastor André vai estar aqui na descrição. Você pode conhecer o ministério dele, a caminhada dele também apoiado. Meus irmãos, André, que Deus abençoe, obrigado por mais essa jornada aqui juntos. E que o Senhor abençoe aí a todos que estão recebendo esse material. Nos ajude aí compartilhando, curtindo, contribuindo. André, deixa aí as suas palavras finais aí. Só deixando aqui meu abraço a todos aqueles que têm acompanhado o podcast Talk Mission. Tem sido um tempo realmente de grande alegria. Então, que essa alegria que brota do coração de Deus venha transbordar também sobre os seus corações. Fica aqui meu abraço e até a próxima.